Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Sofía Lemoine nunca quis se destacar. Ela era uma jovem negra em uma cidade onde a distinção social era marcada por classe e aparência. Seus sonhos eram grandes, mas ela sabia que primeiro precisava trilhar seu caminho em um mundo onde as portas eram frequentemente fechadas para pessoas como ela. Nascida e criada em uma família modesta, Sofía cresceu com a ideia de que é preciso ser sempre mais forte, mais persistente, para ser ouvida em um mundo que nem sempre a observava. Seus pais, embora orgulhosos de sua herança, sempre a incentivaram a se manter longe de conflitos, a demonstrar dignidade, mesmo diante da adversidade. Isso fazia parte da realidade de Sofía, uma realidade com a qual ela aprendeu a lidar com cada dia com elegância, mesmo que, por dentro, muitas vezes sentisse o cansaço dessa necessidade constante de provar seu valor. Como estudante de direito, Sofía sonhava em defender aqueles que, como ela, eram frequentemente julgados antes mesmo de terem a oportunidade de se manifestar. Mas o caminho não foi fácil. Entre as longas aulas e os dias de trabalho em meio período, ela frequentemente se sentia cansada, até exausta, mas nunca se permitiu desistir. Trabalhar em um supermercado de luxo em uma área nobre da cidade não era o que ela imaginava como trampolim para o futuro, mas ela não tinha outra escolha. Aquele lugar, com seus corredores impecáveis e clientes presunçosos, representava tudo o que ela esperava escapar. Mesmo assim, ela ia lá todos os dias, sorrindo, profissional, apesar dos olhares que recebia. De clientes e até de colegas, muitas vezes tingidos de desprezo. Aos olhos deles, ela era apenas mais uma funcionária, uma caixa entre tantas. Ignoravam suas ambições, seus sonhos e seu desejo de crescer. Mas cada sorriso que ela dava aos clientes escondia um peso que ela carregava sozinha. Aquele dia, uma tarde de quinta-feira, era como qualquer outro. Depois de um dia intenso de estudos, Sofía tinha parado no supermercado para fazer umas compras rápidas. Nada mais, nada menos. Sabia que o seu tempo estava a esgotar-se, mas não previra que aquele seria o dia que marcaria uma viragem. Enquanto caminhava em direção ao corredor de produtos orgânicos, uma senhora idosa perdeu o equilíbrio e caiu abruptamente. As caixas de cereais que segurava caíram em cascata, criando um estrondo de metal contra o chão. Sofía correu imediatamente para ajudá-la, com o coração a bater forte. Estava preocupada com a senhora idosa, mas também com a situação que inevitavelmente atrairia a atenção. Abaixou-se para ajudar a senhora a levantar-se, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, passos rápidos soaram atrás dela. Era o senhor Dufresne, o gerente da loja, um homem imponente e muitas vezes um pouco confiante demais. Ao vê-lo chegar com seu ar autoritário, Sofía sentiu uma onda de ansiedade. Sabia que ele não era conhecido por sua paciência e temia se tornar o bode expiatório de um incidente que não lhe dizia respeito. O olhar de Dufresne percorreu rapidamente a cena, primeiro fixando-se na velha que se levantava lentamente, depois pousando em Sofía, como um animal selvagem em sua presa. Você causou mais danos, rosnou ele, com um toque de raiva na voz. Você está sempre causando problemas, não é? Sofía congelou. Ela não tinha absolutamente nada a ver com o incidente, mas Dufresne parecia determinado a culpá-la. A velha, em pânico, tentou explicar. Não foi ela. Fui eu quem tropeçou. Mas suas palavras se dissiparam no ar, abafadas pelo tom áspero e autoritário de Dufresne. O olhar deste último era gélido, marcado por um julgamento rápido, e ele nem se dera ao trabalho de ouvir a mulher. Tudo o que lhe importava era apontar o dedo para Sofía, fazendo dela encrenqueira. Não, eu sei como vocês agem, disse ele, com a voz carregada de condescendência. Vocês não conseguem evitar causar problemas. É sempre a mesma coisa com vocês. As palavras de Dufresne foram como chicotadas. Sofía, embora atordoada, endireitou-se e tentou responder. Nunca tivera que enfrentar tal acusação e, ainda assim, tudo dentro dela gritava para que mantivesse a calma, para não ceder à tentação do confronto. Senhor, garanto-lhe que não fui eu. Foi a senhora que caiu. Mas Dufresne, longe de se convencer, deu de ombros com desdém. Não é isso. Você sempre tem dificuldade em fazer as coisas direito, não é? Já está prestes a arruinar esta loja com sua falta de profissionalismo.
Suas palavras atingiram Sofia como pedras frias, deslizando sobre ela impiedosamente. Ele não parecia ver a mulher que acusava, apenas uma figura a ser humilhada, um erro a ser punido. A zombaria em sua voz ecoou no ar pesado da loja, seus olhos desdenhosos pousando nela como se já a tivesse avaliado. Sofia sentiu a raiva crescer dentro de si, fervendo, prestes a explodir. Não era a primeira vez que enfrentava olhares de desprezo, julgamentos precipitados de alguns clientes, mas, desta vez, algo dentro dela se rompeu. Ela aprenderá, ao longo dos anos, a ignorar comentários racistas e ataques velados, a ignorar sorrisos condescendentes e insinuações traiçoeiras. Mas, desta vez, a injustiça que sentia era forte demais, óbvia demais. Ela havia trabalhado incansavelmente, sacrificando horas de sono e conforto, sempre se mostrando respeitosa e profissional, mas ele parecia relutante em ouvir suas explicações. Ele não queria ver além de seus preconceitos. Vou chamar a segurança, disparou Dufresne, com um olhar duro como ferro. Não tenho tempo para suas bobagens. Ou você paga pelas caixas que derrubou, ou eu chamo a polícia. As palavras ecoaram pela sala como um veredito, como se a simples menção da polícia bastasse para despedaçar sua alma. Sofia poderia ter reagido à raiva, justificado-se, desatado a chorar ou a repreender. Mas sabia que era exatamente isso que ele esperava. Queria forçá-la a cometer um erro, a se submeter à raiva, à vergonha. Não, ela não cederia. Não estava ali para lhe provar nada. Ela se endireitou lentamente, com o olhar fixo nele, calma, mas determinada. Seu coração batia forte, mas ela o controlava, cada batida uma afirmação de sua vontade. Vou esperar a polícia, disse ela, com a voz calma, mas firme, uma resposta comedida, mas significativa. Você verá que não é o que pensa. Dufresne olhou para ela incrédulo, pensando que ela estava apenas tentando ganhar tempo, ou pior, intimidá-lo com sua postura pretensiosa. Ele não fazia ideia de que a situação estava prestes a piorar. Não sabia que Sophia Lemoine não era apenas mais uma funcionária da loja. Não fazia ideia de quem ela realmente era. Poucos minutos depois, enquanto Dufresne aguardava a chegada da segurança, a atmosfera na loja tornou-se cada vez mais pesada. Cada olhar que Dufresne lançava para Sofia parecia carregado de uma ameaça que já não a dominava. Sofia, serena, mas profundamente decidida, permaneceu em silêncio. Sentia que o momento havia chegado. Então, a porta da loja se abriu com um leve toque de sino, e um homem entrou, exalando uma autoridade natural, como uma onda calma e poderosa varrendo tudo em seu caminho. Era Paul Lemoine, o pai de Sofia. Um grande advogado, respeitado na comunidade jurídica e uma figura influente na cidade, Paul Lemoine era mais do que apenas um homem da lei. Ele era uma instituição viva, um modelo de rigor e dignidade. Seu nome carregava o peso de uma longa carreira na defesa da justiça, mas também de uma história familiar marcada pela luta pelos direitos civis. Paul Lemoine caminhava com passos lentos, mas cada movimento de seu corpo, cada inflexão de sua voz, era uma declaração de sua integridade e poder. Ao entrar na loja, seu olhar pousou imediatamente em Dufresne, e uma palidez repentina invadiu o rosto do gerente. Um arrepio glacial se espalhou pela sala quando Dufresne finalmente percebeu a magnitude da situação. Acho que o senhor cometeu um erro, senhor Dufresne, disse Paul, com um tom calmo, mas firme, como chuva torrencial caindo sobre pedras. Não havia hesitação em suas palavras, nenhuma incerteza. A autoridade natural de Paul, sua autoconfiança inabalável, colocavam Dufresne em uma posição desconfortável, quase sem esperança. As mãos do diretor tremiam, incapaz de formular uma resposta adequada, e seu olhar, agora evasivo, não sabia para onde se concentrar. Sofia, que permanecia ali, silenciosa mas serena, observava o pai com um misto de respeito e orgulho. Sabia que não havia mais volta para Dufresne. Suas palavras não eram mais necessárias, pois o pai acabará de fazer o que ele próprio jamais poderia ter imaginado. A velha, testemunhando a cena, interveio então, com a voz trêmula, mas sincera. Fui eu quem caiu, não ela, disse ela, virando-se para Dufresne, com um olhar cheio de sabedoria e dor. Isso é um engano, senhor. É hora de reconhecer seu erro. O olhar de Paul se suavizou enquanto ouvia a mulher, mas sua firmeza não vacilou. Ele voltou o olhar para Dufresne, suas palavras se tornando mais ásperas.
Acho que você deveria se desculpar com ela, disse ele com precisão, como um homem acostumado à verdade e à justiça. E rápido. Porque você acabou de cometer um erro grave ao acreditar que poderia tratar minha filha assim. Dufresne gaguejou um pedido de desculpas, mas suas palavras soaram vazias, desprovidas de sinceridade. Sofia, no entanto, permaneceu implacável, seu silêncio mais eloquente do que qualquer palavra. Ela sabia que a situação estava fora de seu controle. Era tarde demais para reparar o irreparável, tarde demais para pagar a humilhação que ele acabará de infligir a si mesmo. A reputação do gerente, antes impecável, foi subitamente manchada por este incidente. Os funcionários, testemunhando um desfecho que jamais ousariam imaginar, ficaram em choque. Dufresne, um homem conhecido por seu rigor e intransigente senso de justiça, viu-se desestabilizado, preso na espiral de seus próprios erros. Pressionada pelo incidente, a gerência do supermercado conduziu uma investigação interna que questionou não apenas as ações de Dufresne, mas também sua capacidade de manter um ambiente de trabalho saudável e respeitoso. As consequências para ele foram rápidas e severas: isolamento dentro de sua equipe, medidas disciplinares e a marca indelével de um homem que acreditava que sua autoridade era suficiente para destruir uma vida sem consequências. Mas para Sofia, esse incidente foi muito além de mera vingança. Ela havia mostrado a Dufresne e a todos aqueles que duvidaram dela, a todos aqueles que a julgaram precipitadamente, que dignidade e honra não podiam ser reduzidas a meras aparências. Ela não era uma caixa, uma jovem da vizinhança que podia ser humilhada sem hesitar. Era filha de um homem respeitado, uma pessoa digna de ser ouvida, respeitada e tratada como qualquer outra, independentemente da cor da pele ou de suas origens. Ela sabia que aquele incidente tinha um peso muito maior. Não era uma vitória pessoal, mas um lembrete do que estava por trás de cada injustiça, um legado de luta, sacrifício e esperança. Aquela afronta não fora uma mera ofensa. Era um momento decisivo em uma história maior, uma história que, como tantas outras, continuaria a ser reescrita. E Sofia, com sua calma e dignidade, provara que a história de sua própria luta, como a de tantas outras, ainda não havia terminado.